Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sob a magnificência do Santíssimo Sacramento, iniciemos nossa reflexão e oração nesta quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Igreja celebra hoje a memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero. Inácio nasceu em Loyola, na Cantábria, Espanha, em 1491. Viveu primeiramente na corte e seguiu a carreira militar. Depois, consagrando-se totalmente ao Senhor, estudou teologia em Paris, onde reuniu os primeiros companheiros com quem mais tarde fundou em Roma a Companhia de Jesus. Exerceu intensa atividade apostólica, não apenas com seus escritos, mas formando discípulos que muito contribuíram para a reforma da Igreja. Morreu em Roma no ano de 1556. Jesus, mais uma vez eu venho diante de ti, peço-lhe que aumente minha fé e não permitas que dificuldades, incertezas ou problemas me afastem do seu lado. Eu confio em vós. Ajuda-me a nunca duvidar do seu poder salvador e do seu amor paciente, misericordioso, terno e providente. Faça-me experimentá-lo no mais íntimo do meu coração, de tal maneira que eu nunca me separe dele, de forma que eu seja uma verdadeira testemunha pela fé e pela vida, sendo capaz de aproximar outras pessoas de ti, a fim de que possas estender o seu reino nos corações dos meus irmãos e irmãs. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante do livro do Êxodo, capítulo 40, versículos de 16 a 21, 34 a 38. E gostaria de destacar com vocês o versículo 34 que nos diz: A glória do Senhor encheu o santuário. Uma vez construído o tabernáculo, que foi, no tempo do deserto, o antecedente do futuro templo em Jerusalém, a nuvem pousou sobre ele, indicando assim a especial presença de Deus naquele lugar. Deus procurou sempre tornar visível a sua presença no meio do povo através de sinais. Para Israel, o tabernáculo onde se encontrava a arca com as tábuas da aliança foi um dos lugares mais privilegiados da presença de Deus. Mas, quando Deus assumiu figura humana em Jesus Cristo, aquele sinal caducou. O imperfeito cedeu o lugar ao perfeito. A humanidade de Jesus Cristo é agora o verdadeiro tabernáculo de Deus no meio dos homens. Uma curiosidade: qual é o palácio real mais glorioso já construído?
Você pode responder: o Palácio Real de Madrid, na Espanha, com 135.000 metros quadrados e com seus 3.418 cômodos. Ou ainda o Palácio de Versalhes, na França, com seus 2.300 cômodos e seu vasto Salão dos Espelhos. Ou talvez o Palácio de Inverno de São Petersburgo, que cobria mais de 180.000 metros quadrados. Ou talvez ainda a Cidade Proibida em Pequim, que foi o palácio dos imperadores chineses por mais de 500 anos. Mas que tal uma tenda no meio do deserto do Sinai? Essa é a estrutura que Moisés construiu para abrigar a Arca da Aliança e o local onde os sacerdotes de Israel ofereciam sacrifícios ao Senhor. Como nos diz a leitura de hoje, quando Moisés terminou de construir esta tenda, a glória do Senhor, em pessoa, encheu o local na forma de uma grande nuvem. Não há nada mais glorioso do que isso. Por fora, a tenda de Moisés provavelmente não parecia tão imponente quanto um grande palácio. Mas imagine como deve ter sido estar lá dentro quando a nuvem da glória de Deus pousou sobre ela. Nenhuma quantidade de folhas de ouro ou lustres de cristal poderia sequer chegar perto. Avançando 3.000 anos depois, e há algo ainda mais impressionante. Cada um de nós se tornou uma morada gloriosa para o Senhor. Como São Paulo lembrou aos Coríntios: não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebestes de Deus? Ou como ele disse aos Efésios: somos obra sua, pois somos criados em Cristo Jesus. E quando Deus cria algo como sua obra, é realmente glorioso. Isso é algo que devemos sempre ter em mente. Cada um de nós tem uma dignidade e uma espécie de grandeza, tanto porque fomos criados à imagem de Deus, quanto porque fomos redimidos por Ele e nos tornamos morada do seu Espírito. Que nós, com todas as nossas fragilidades humanas, possamos ter a presença de Deus, que é verdadeiramente estupenda. Mesmo quando a vida lhe lança desafios, lembre-se de que você ainda é um templo do Espírito Santo. O próprio Deus habita em você. Senhor, que eu nunca me esqueça de que fui preenchido com a Tua glória. Ajuda-me a regozijar-me nessa verdade todos os dias. Oremos juntos esta palavra. Senhor, Tu quiseste habitar no meio de nós. São muitos os modos como habitas. Hoje quero agradecer-te particularmente pela Tua presença na Eucaristia, verdadeira morada de Deus entre os homens. Aí podemos encontrar-te de modo muito particular, de modo sacramental. Aí podemos falar contigo, como falava São Francisco Marto, o pastorinho de Fátima, e como falam todos os que reconhecem a Tua presença escondida, mas real, nas espécies eucarísticas. Aí podemos receber-te para que não só habites no meio de nós, mas habites em nós.
contigo assim o cremos. Recebemos o Pai e o Espírito Santo. Que maravilhosa é a Eucaristia! É, na verdade, o dom do teu coração. Obrigado, Senhor. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e do seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de Misericórdia Redentora dos Cativos, e de Santo Inácio de Loyola, o bom Deus te abençoe e te guarde, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.